Lei pode obrigar motorista a ligar farol baixo durante o dia nas rodovias. Polícia apreende animais em casas de funcionários do Zoo do Rio. Depois de reunião de emergência, Dilma garante Levi na Fazenda. Empreiteiro delator admite pagamento de propina e cartel de construtoras. A crise dos imigrantes. Na Europa, mais uma imagem dramática choca o mundo. Na África e no Oriente Médio, guerras tiram 13 milhões de crianças da escola. No Canadá, a tristeza dos parentes do menino encontrado morto na praia. Na reportagem especial, as pessoas viciadas em celular e jogos eletrônicos. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com um alerta aos motoristas. Uma lei pode obrigar o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias. Especialistas garantem que a luz acesa por mais tempo não aumenta o consumo nem acelera o desgaste das peças do carro, mas ajuda a evitar acidentes. Basta uma olhada para a estrada para perceber que pouquíssimos carros andam com a luz baixa acesa durante o dia. Isso porque nunca foi obrigatório, é apenas uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito. Mas a partir de agora, uma proposta que tramita no Congresso pode transformar a questão em lei. Numa contagem rápida que a gente fez aqui na rodovia dos Bandeirantes, próximo a São Paulo, nós computamos uma média de 7 veículos por minuto passando com os faróis baixos ligados. É pouco, mas é bom começar a se acostumar, pois quando isso virar lei, andar com os faróis desligados vai render uma infração média, 4 pontos na carteira e R$ 85 de multa. Ah, e pelo projeto, tem mesmo de ser a luz baixa acesa, não valendo faróis de milha nem os filetes de LED que já vêm em alguns carros mais modernos. Este engenheiro elétrico garante que circular com os faróis acesos por mais tempo não vai causar nenhum grande impacto no funcionamento ou no consumo do veículo. Se aumentando o consumo, o uso, na verdade, dela, certamente talvez teríamos uma troca um pouquinho mais frequente de lâmpadas. Nada que impactaria significativamente numa manutenção. Para este especialista em trânsito, a medida pode ajudar a reduzir os acidentes. A gente vai perceber uma redução grande no índice de acidentes. Na Europa, Dinamarca, Finlândia, Suécia, a redução de acidentes foi em nível de 7%. É um nível muito grande de redução de acidentes. No Rio de Janeiro, a polícia investiga uma quadrilha suspeita de desviar animais do zoológico para abastecer o mercado clandestino e até o tráfico internacional. Vários bichos foram apreendidos na casa de funcionários do zoológico. Esta cobra naja está avaliada em R$100 mil no mercado ilegal. O mico também é um campeão de vendas. Todos esses animais apreendidos estavam em propriedades de 3 funcionários do Zoo do Rio. Desde junho, a polícia investiga o sumiço de 27 animais do zoo, espécies que deveriam estar em visitação pública e teriam acabado em criadouros particulares. Em 3 meses de investigação, muitas irregularidades foram encontradas. Sumiço, inclusive, de alimentos que seriam abastecidos para os animais, que não seriam catalogados e seriam desviados. Segundo a direção, os bichos não estão entre os desaparecidos do plantel do parque. A polícia suspeita que existe um esquema dentro do Zoo do Rio para desviar animais e investiga se os funcionários estão envolvidos. Segundo a polícia, nem todos os animais enviados ao Zoo do Rio são catalogados e notificados ao IBAMA. Parte deles estaria sendo negociada no comércio clandestino. As espécies mais caras estariam sendo encaminhadas para o tráfico internacional. Esses animais abastecem não só o mercado interno em feiras clandestinas, como inclusive o tráfico internacional de animais, tá? Que é um mercado altamente lucrativo, tá? Que a gente vai procurar e vai tentar identificar quem são os receptadores desses animais. Os policiais que faziam uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, tiveram uma surpresa. Na casa do chefe do tráfico da comunidade, Nova Holanda, eles apreenderam um jacaré que era criado como bicho de estimação. O animal também servia para intimidar os rivais. O jacaré foi entregue à Polícia Ambiental. O traficante conseguiu fugir. Tartarugas gigantes estão aparecendo mortas no litoral de Pernambuco por causa do lixo jogado no mar. Os animais confundem garrafas plásticas com algas marinhas e acabam se asfixiando. A cena é cada vez mais comum no litoral pernambucano. As tartarugas gigantes acabam encalhadas na areia ou em rochas. Esta, com 100 quilos, precisou de uma retroescavadeira para ser removida.
As mortes por asfixia são provocadas pela ingestão de garrafas plásticas jogadas no oceano. Confunde com alimentos mesmo dela, como algas, né, como água-viva. Nos últimos 4 anos, cerca de 400 desses animais apareceram sem vida nas praias do estado. O pescador ajuda como pode. No barco, trouxe mais do que peixes. Garrafa plástica, isopor, isso aqui é um pedaço de pano, chinelo. Tem pra gente que, quando encontra, a gente recolhe, né? Esse lixo. Raramente as tartarugas que chegam à praia são encontradas com vida. Não foi o caso desse rapaz aqui, ó. O Rafael, como foi batizado, ele tem 103 quilos. Ele chegou muito doente, com pneumonia provocada pela poluição. Ele foi tratado nesse centro de preservação da vida marinha e já está pronto para voltar ao mar. Um estudo do Ministério da Saúde revelou que mais de 210 mil pessoas têm o hábito de consumir narguilé no Brasil. O ministro chamou a atenção para os riscos à saúde desse tipo de fumo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, usar o cachimbo durante 50 minutos equivale a fumar 100 cigarros. Subiram para quase 590 mil os casos confirmados de dengue no estado de São Paulo em 2015, 3 vezes mais do que todo o ano passado. 8 pessoas que estavam numa van morreram carbonizadas nesse acidente a 100 quilômetros de Campo Grande. Apenas uma sobreviveu. O veículo ficou desgovernado depois de atropelar uma anta que atravessou a pista. Uma quadrilha que roubava residências de orientais foi presa no litoral de São Paulo. Para entrar nos apartamentos, os suspeitos fingiam estar interessados em comprar imóveis nos prédios das vítimas. A polícia prendeu a quadrilha em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. São 4 acusados de agir em Fortaleza, Curitiba, Londrina, São Paulo e Belo Horizonte. Todos os alvos eram chineses ou coreanos. Segundo a polícia, os acusados escolhiam as vítimas depois de acompanhar a rotina de cada uma delas. Para entrar nos prédios, diziam que estavam interessados em alugar algum imóvel ou se apresentavam como encanadores ou eletricistas, usando uniformes falsos. Nestas imagens, 3 investigados passam pela portaria e minutos depois vão embora com os objetos roubados. Esta outra cena mostra a quadrilha entrando em mais um edifício. Era o apartamento da família deste descendente de chineses. Os ladrões levaram R$500 milhão em joias, reais e dólares. A gente espera a justiça, que eles fiquem presos pelo tempo máximo que for possível, que a gente possa tentar recuperar alguma parte do que foi levado, né? Foram identificadas 10 vítimas desde novembro. O valor dos furtos chega a R$5 milhões. 2 acusados estão foragidos. Uma mulher também pode ser indiciada por furto qualificado e associação criminosa. A maioria dos envolvidos é da mesma família. A gente localizou alguns imóveis e a gente instaurou uma investigação de lavagem de dinheiro para poder localizar esse dinheiro e, pelo menos, diminuir o prejuízo das vítimas. A presidente Dilma fez uma reunião de emergência para afastar rumores da demissão do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O Palácio do Planalto garante que haverá mais cortes de gastos, como defende o ministro. A presidente Dilma agiu para apagar o incêndio na equipe econômica. De emergência, convocou ao Planalto o ministro Levy da Fazenda para uma reunião com o colega do Planejamento, Nelson Barbosa, e com Aloysio Mercadante, da Casa Civil. Levy teve de adiar o embarque para a Turquia, onde acontece um encontro de ministros da Fazenda do G20, o grupo das 20 nações mais ricas do planeta. A presidente Dilma foi alertada de que os rumores de que o ministro Levy não mandava mais nada e estaria prestes a deixar o Ministério da Fazenda continuavam tendo forte impacto sobre o mercado, inclusive na escalada do dólar. E que a eventual saída dele do cargo teria consequências imprevisíveis. Dilma decidiu agir para pacificar a equipe econômica e fortalecer o papel do ministro. Levy enfrenta uma sequência de derrotas para o colega Nelson Barbosa, tido como mais afinado com a ala do PT ligada a Lula. Na última delas, o ministro da Fazenda propunha mais cortes de gastos. Hoje, Mercadante acabou tendo de anunciar que o governo admite cortar mais. Nós precisamos cortar nas despesas obrigatórias. Só é possível com autorização legal, de outro lado, melhorar a receita. Nós vamos ter que melhorar a receita.
Mercadante sustenta que o clima na equipe é de unidade e que Levi fica no governo. É evidente que fica, ele tem compromisso com o Brasil, tem gente especulando e tentando ganhar dinheiro com turbulência. Agora à noite, o ex-presidente Lula reuniu-se com a presidente Dilma no Palácio da Alvorada. E Levi deixou o Ministério da Fazenda disposto a embarcar ainda hoje para a Turquia. Vou lá trabalhar agora. Agora o escândalo de pedofilia que chocou a Espanha. Padres católicos promoviam orgias com crianças e adolescentes. Um clã de padres conservadores com propriedades milionárias e acusados de abusos constantes contra menores. Os romanones estão por trás de um escândalo que abala a cidade de Granada, no sul da Espanha. O grupo, chamado assim em referência ao líder, Padre Román, prega o sexo e o amor livre como forma de elevar o espírito entre os jovens seguidores. Quem revelou o escândalo foi um professor universitário que não teve a identidade divulgada. Ele contou que foi abusado pelos padres espanhóis dos 13 aos 17 anos e deu detalhes das orgias na paróquia de San Juan Maria de Vianney. 3 padres e um professor de religião foram detidos, mas a acusação envolve ao todo 12 pessoas. O número exato de vítimas ainda é desconhecido. Agora o advogado de acusação quer que o arcebispo de Granada, Monsenhor Martinez, seja responsabilizado na justiça pelo ato que envolve 10 sacerdotes da diocese. O argumento é de que, segundo as leis da Igreja Católica, o arcebispo tinha o dever de assegurar que os padres fossem pessoas idôneas. A próxima audiência do caso acontece no dia 15. Um juiz declarou prescritos os crimes de todos os acusados, menos do líder, o padre Román. A acusação entrou com recurso. Na semana passada morreu o primeiro religioso a ser processado pelo Vaticano por pedofilia. O arcebispo polonês Józef Wesolowski faleceu antes do início do julgamento. Ele era acusado de pagar para manter relações sexuais com crianças, algumas de apenas 13 anos, no período em que trabalhou como embaixador da fé católica na República Dominicana. A crise dos imigrantes na Europa. Depois da morte de uma criança refugiada, mais uma imagem dramática, agora na Hungria, choca o mundo. Revoltado, este homem agarrou a mulher e o filho e deitou nos trilhos do trem. Ele se recusou a seguir para um acampamento de refugiados. Mais cedo, centenas de imigrantes tentaram embarcar nos vagões porque achavam que seguiriam para a Áustria ou Alemanha, mas eles pararam no meio do caminho. Hoje, 4 homens foram presos na Turquia, acusados de participação no transporte ilegal que terminou na morte de 12 pessoas. Entre elas, o menino de 3 anos, Aylan Kurdi. O irmão dele, de 5, e a mãe também morreram na travessia. O pai, que sobreviveu, contou que o bote virou no mar e quando pegou os filhos e a mulher, eles já estavam mortos. Eles devem ser enterrados na Síria. A família síria tentava chegar ao Canadá, onde pretendia pedir asilo. Heloísa Vilela. Uma tia de Aylan Kurdi, que mora no país há 20 anos, queria abrigar os parentes. Ela sabia dos planos da travessia perigosa. Tima Kurdi disse que os sobrinhos e a cunhada tiveram uma morte trágica em busca de uma vida melhor. Segundo o parlamentar de Vancouver, o governo canadense conhecia o drama da família. Findonel disse que entregou pessoalmente uma carta ao ministro da Imigração. Unicef divulga relatório alarmante sobre situação educacional no norte da África e no Oriente Médio. Herbert Moraes. Pelo menos 13 milhões de crianças não podem ir à escola devido às guerras na região. O número representa 40% da população em idade escolar. Só na Síria, Iraque, Iêmen e Líbia, quase 9 mil colégios foram destruídos. Os que ainda estão em pé servem de abrigo ou são utilizados como instalação militar. Agora futebol. A CBF afastou 5 auxiliares e um juiz depois das polêmicas nos jogos do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, que abriu 7 pontos de vantagem, está com a fama de ser o mais favorecido. O canto foi uma ironia da torcida do Atlético Mineiro para criticar a atuação do árbitro Marcelo de Lima Henrique no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele expulsou o lateral Marcos Rocha por reclamação e marcou um pênalti duvidoso do goleiro Vitor em Evandro, que Walter converteu.
O atual presidente do Galo desabafou numa entrevista coletiva. Já passou o prazo de coincidência e principalmente o limite de erros. Em São Paulo, mais polêmica. O Corinthians vencia o Fluminense por 1-0 quando o juiz Sandro Meirahit anulou um gol legítimo de Cícero. Ele marcou impedimento do jogador que estava em posição legal. O Corinthians venceu o jogo por 2-0. Pênaltis mal marcados, gols legítimos anulados, expulsões inexplicáveis. As arbitragens têm sido desastrosas. Chegam mesmo a comprometer o equilíbrio do campeonato. O Corinthians carrega a fama de ser o clube mais favorecido. Entre vários lances, teve um pênalti polêmico, marcado por Luiz Flávio de Oliveira a seu favor, na vitória por 4-3 contra o Sport. E viu o juiz Leandro Voaden deixar passar este pênalti cometido pelo lateral Wendel no clássico contra o São Paulo. Você falar que existe um complô, que existe um favoritismo de arbitragem para uma determinada equipe é uma coisa muito séria. Em nota oficial, a Comissão Nacional de Arbitragem afirma que afastou das próximas rodadas um árbitro e 5 auxiliares. Eles vão fazer treinamentos teóricos e práticos para melhorar de rendimento. Sem ganhar há 8 rodadas, o Vasco caminha para o 3º rebaixamento. Nem a torcida apareceu para receber o Vasco no aeroporto. Trazendo na bagagem a pior campanha de um time grande na história do brasileiro na era dos pontos corridos, jogadores e comissão técnica evitaram o contato com a imprensa. Eles saíram do avião na pista e seguiram direto para um ônibus sem o símbolo do Vasco. A incrível goleada de 6-0 sofrida para o Internacional parece ter tirado o ânimo do torcedor. O primeiro sentimento é de tristeza, né? Eu não tenho outra palavra para descrever o que o torcedor do Vasco pensa hoje em dia, é tristeza. A explicação para tanta revolta está nos números. Em 22 jogos, o Vasco conseguiu apenas 3 vitórias e 4 empates, somando 13 pontos em 66 possíveis. Segundo os matemáticos, o time precisa de 11 vitórias em 16 jogos para conseguir se livrar do rebaixamento. E a gente precisa ter uma reação muito rápida para que a gente sonhe com dias melhores. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, uma mulher e uma criança escaparam por pouco de serem atropeladas por um carro que fugia da polícia. Segundos depois da travessia, o carro surge desgovernado e bate na parede de uma loja. O veículo tinha sido roubado por 2 jovens. Eles terminaram presos. Um dos ladrões era menor, se feriu e foi levado ao hospital. As fotos mostram o carro depois do acidente. Você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. Em Porto Alegre, moradores de uma comunidade incendiaram veículos e fizeram barricadas depois que um suspeito foi morto numa ação policial. 2 ônibus e uma lotação foram destruídos. Houve tiroteio. 100 homens da tropa de choque invadiram um morro que fica na zona sul da cidade para resgatar um grupo de policiais cercado por criminosos. A família do jovem morto nega que ele tivesse envolvimento com o crime. Já a polícia afirma que o rapaz estava armado e tinha passagens por tráfico de drogas. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que aumenta os impostos sobre o lucro das instituições financeiras, como bancos e seguradoras. A taxa, que era de 15%, passou para 20%. A proposta faz parte do ajuste fiscal do governo. A matéria terá de passar por votação também no Senado até o próximo dia 18. Em Curitiba, um dos delatores da Operação Lava Jato confirmou à Justiça que pagava propina para conseguir obras na Petrobras. Segundo ele, o dinheiro era depositado na conta do PT como doação para campanhas. O dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, contou ao juiz Sérgio Moro que pagou propina ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. O dinheiro era disfarçado como doações eleitorais. Segundo Pessoa, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, intermediava a operação. O próprio Duque me procurou e começou a dizer que eu tinha que fazer contribuições políticas e essas contribuições políticas teriam que ir através do Vacari. Tá, mas essas contribuições políticas
Como parte de um acerto de propina ou como contribuições? Parte do acerto da propina. Ele deixava isso de maneira clara para o senhor? Mais claro é impossível, porque eu depositava oficialmente na conta do Partido dos Trabalhadores. Foi o primeiro depoimento de Pessoa à Justiça depois do acordo de delação premiada, em que ele se comprometeu a devolver 51 milhões de reais. O empreiteiro é apontado como chefe do cartel das construtoras que fraudavam as licitações da Petrobras e admitiu que eram feitas reuniões para fazer os acertos. Eu chamo de pacto de não agressão entre os cadastrados que nós tínhamos conhecimento. Hoje, o juiz Sérgio Moro transformou em réu o ex-presidente da Eletronuclear, Almirante Otton Silva, e outras 13 pessoas envolvidas no esquema de desvios nas obras da usina de Angra 3. O grupo vai ser julgado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e por tentar atrapalhar as investigações. Uma viagem à praia mais isolada do mundo. E como está a investigação sobre os ataques a imigrantes que vivem no Brasil? São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Uma investigação sobre 2 atos de preconceito e racismo. Quem ofendeu esses homens? Você é muito competente, velho. Quem atirou contra estes? E a explicação para reações tão extremas contra quem veio de um dos países mais pobres do mundo? Mitos e verdades da alimentação. Leite, queijo e até carne. Será que tudo isso pode ser substituído por um alimento de origem vegetal? Por que especialistas não se entendem sobre os benefícios e os perigos do consumo da soja? Um paraíso em alto mar. Nossa equipe embarca numa aventura para conhecer uma das praias mais bonitas do mundo. Essa aqui é a única entrada para a praia. E os riscos de desembarcar e sair daqui? Os encantadores de bois. Saiba o que há por trás do sucesso de vídeos como esse. Será mesmo que a música atrai os animais? A nossa equipe fez um teste e você vai ver o resultado. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro, até lá! Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, é o grande homenageado da 17ª edição da Bienal do Livro, que acontece no Rio de Janeiro. O maior evento literário do país está maior ainda. Tem mais espaço, mais autores, mais investimento do que em 2013. A gente tem um desafio enorme como nação, né, de investir em educação, de fazer com que realmente o Brasil se torne uma nação leitora. Uma nação de leitores cada vez mais jovens e para quem tecnologia e literatura são parceiras naturais. Era uma vez 3 porquinhos. Eu viajo no livro às vezes. A feira vai lançar mais de 1000 novos títulos, livros de papel ou digitais. Muitos podem ser lidos ou ouvidos no celular e em várias línguas diferentes. High-tech ou a moda antiga, o livro deixa marcas que ficam para a vida toda. Esse amontoado de gente aqui não é por causa de nenhum cantor famoso, não. O popstar da Bienal é um senhor de 80 anos que fez parte da infância de muita gente. Maurício de Souza. O pai da Mônica é o homenageado da Bienal. A Mônica, a gente via muitas vezes aquela garota que era nossa amiga que ficava batendo na gente, entendeu? Ele é um ícone nacional. Faz mais de 50 anos que eu estou acompanhando essa criançada que cresce, depois casa, tem filhos e continua acompanhando a Mônica e mostra para os filhos e para os netos e vem vindo até bisnetos por aí. No mundo dos livros, é assim. Dá para viajar sem sair do lugar, ser leitor sem nem mesmo saber ler. Você gosta de livro? Gosto. Por quê? Porque eles são meus favoritos. Ai, meu Deus. E falando em livros, o apresentador do Domingo Espetacular, Paulo Henrique Amorim, lançou hoje em São Paulo o livro O Quarto Poder, uma outra história. A obra conta os bastidores da imprensa brasileira nas últimas décadas. Olá, tudo bem? Boa noite. O jornalista por trás dos bordões. E até não sei porque que virou bordão, porque todo mundo fala, olá, tudo bem? E as lembranças do repórter, que cobriu as últimas 5 décadas da vida brasileira. Foi possível encontrar comunidades isoladas completamente por causa dos deslizamentos.
Em O Quarto Poder, uma outra história, Paulo Henrique Amorim faz conexões entre episódios que marcaram o Brasil e os resultados desses eventos na política e na economia. Desde o presidente Juscelino Kubitschek, e o livro termina em 2002. Então quer dizer que nesse intervalo eu vi muita coisa. No primeiro de uma série de lançamentos do livro, Colegas. Ele é um cara que tem boas histórias para contar, eu tenho certeza que virão outros. E gente apaixonada pelo trabalho do jornalista. Uma pessoa realmente para a gente tirar o chapéu, né? Sabe aquelas anotações que o repórter faz na rua, enquanto a notícia ainda está em construção, à mão? Isso é cada vez menos comum, mas na carreira de Paulo Henrique Amorim foi quase uma obsessão. O resultado disso é um capítulo à parte, dentro do livro, de mais de 500 páginas. As primeiras impressões do então repórter diante dos fatos que cobria também estão aqui. E por falar em prestar atenção, olha quem já anda anotando as lições do avô. Quem é? Mamãe e você. É. Véspera de feriado com chuva e frio no sul e no sudeste, mas o tempo abre até segunda-feira. Nesta sexta, máxima de 19 em Porto Alegre e de 21 em São Paulo. Já no centro-oeste, o calorão continua com 39 graus em Cuiabá. Amanhã ainda chove do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo por causa desta área de baixa pressão atmosférica. Também há alerta para ventos fortes e mar agitado. Já nesta parte da região norte vão ocorrer apenas pancadas de chuva. O tempo fica seco do interior gaúcho ao Rio Grande do Norte. E até segunda-feira faz frio em Gramado, na Serra Gaúcha. Amanhã, mínima de 7 graus, no sábado 6. No litoral paulista, amanhã chove, mas aos poucos o tempo vai abrindo a partir de sábado. Nesta sexta faz 25 graus no Guarujá. No Nordeste, a praia está garantida. No Recife, faz sol e calor, mas pode chover em pontos isolados. Amanhã, máxima de 29. A seguir, o drama de um sobrevivente da chacina em São Paulo. Ele está internado há 3 semanas e aguarda uma cirurgia. E na nossa reportagem especial, as manias por tecnologia. Você vai conhecer Getúlio. Ele tem 4 celulares e uma infinidade de acessórios para não ficar sem bateria. E a Geórgia, que está internada numa clínica para se livrar do vício do mundo virtual. Um sobrevivente da chacina que terminou com a morte de 19 pessoas na Grande São Paulo, agora luta por atendimento médico. Ele precisa fazer uma cirurgia para poder voltar para casa. Depois de 3 semanas de internação, a família considera que o pior já passou, mas a demora no hospital tem aumentado a angústia. Essa daqui é a última foto tirada do meu pai antes da chacina, 4 dias antes, né? Tava alegre, sempre foi alegre. Há 21 dias, um dos sobreviventes da maior chacina da história de São Paulo aguarda atendimento médico. O pintor Amaury José Custódio esteve perto de ser um dos mortos nos ataques de 13 de agosto em Osasco e Barueri. Ele foi atingido por um tiro no rosto enquanto cochilava neste bar. De 10, só sobrar 2. E um é ele. A cena foi feia. Mais de 60 tiros, para balear 10 pessoas, foi tiro demais. O pintor passou por uma cirurgia de emergência e há 3 semanas espera pela avaliação de um médico vascular para reconstruir a mandíbula. Enquanto ele não fazer essa cirurgia, não tem previsão de alta. O problema é que o hospital estadual não tem o especialista. Tá vivo, mas tá jogado. Com a fratura no maxilar, o Amaury está tendo dificuldades para falar. Ele usa esses bilhetes para se comunicar com a família. Aqui, pergunta dos netinhos, diz que ama todos, quer saber se a filha caçula ainda está namorando e como ele não se recorda da chacina, não sabe que foi vítima de um crime, ele questiona por que está no hospital. Apenas parte dos filhos pôde visitá-lo. A medida, segundo o hospital, é para a proteção de Amaury, testemunha de 8 homicídios. Tá precisando do médico, só isso. A família exige um atendimento apropriado para o pintor, um trabalhador vítima 2 vezes, de um crime bárbaro e da negligência da saúde pública. Quero dar um abraço nele, porque falar para ele que eu amo ele demais e que isso daí só foi um pesadelo. Em nota, o hospital diz que está proibido de fornecer qualquer informação sobre o paciente.
O diagnóstico de TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, considera muitas manias como indicação de tratamento médico. E agora a revolução tecnológica contribui com outras tantas, né? Celular, redes sociais, jogos eletrônicos chegam a virar um vício capaz de dominar a vida das pessoas. Hora do almoço na região da Avenida Paulista. Nos restaurantes lotados, muita gente enfrenta um dilema. Ele também vai para a mesa de refeição? A resposta está nas imagens. A maioria não consegue se desligar do celular e das redes sociais nem na hora de comer. O almoço para essa turma não será tranquilo em meio a tanta agitação mental. A administração do shopping percebeu que o uso do celular provoca ainda outro tipo de ansiedade. E se a bateria acabar? Por isso investiu nessa novidade. O cliente conecta o telefone e leva a chave. Enquanto almoça ou faz compras, o aparelho ganha mais uns pontinhos de bateria. Os maníacos pela vida eletrônica adoraram. Eu fiquei impressionada porque eu sou escrava do celular e do carregador, né? Eu ando com ele, trabalho muito com ele e vi essa carregar. Às vezes a gente fica com a situação de ter insegurança de estar carregando e alguém, enfim, levar. Eu vi, excelente ideia, nossa, amei. Resolvido o problema também para o enfermeiro Felipe. Enquanto eu vou almoçar, meia hora ele fica carregadinho. E aí pelo menos não fica ali no vício enquanto come, né? É bom que dá pra conversar com os amigos e não fica com o vício na mão. Se você acha tudo isso um exagero, é porque ainda não conhece o Getúlio. O promotor de eventos sai para o almoço. No bairro onde ele trabalha, não tem shopping nem carregadores gigantes. O jeito é escolher uma mesa bem perto da tomada. Porque Getúlio não tem só um celular, não. Olha só. Ele tecla, come, tira selfies, tudo ao mesmo tempo. Getúlio nos conta que em casa o aparato é ainda maior. A gente estava se preparando para começar a entrevista com o Getúlio, ele não resistiu. Tá fazendo a selfie, ele é viciado nessa história, né? De celular, tecnologia. A gente não consegue entrevistar, ele quer entrevistar a gente, né, Getúlio? É a famosa selfie. A famosa selfie. Onde é que está o seu aparato todo de tecnologia aqui? Tá tudo ali dentro. Você pode mostrar pra gente? Oh, por favor, vamos lá. Tem mais aqui, calma aí. Deixa eu pegar, eu não posso esquecer. Tem que sair com eles. Então vamos até ali. Olha, eu vou aproveitando que já tá no vídeo mesmo. E você também vai registrando. Vou registrando, aí depois eu já posto. Bom, aqui é o quarto dele. Vamos dar uma olhada no aparato. Olha isso aqui. A vida do Getúlio depende dessa confusão de carregadores, fios e celulares. 1, 2, 3 e mais esse que está aí no pau de selfie. 4 aparelhos. 4 aparelhos. Tudo com 2 chips. 8 linhas. 8 linhas. E para dar conta disso tudo, ele precisa de carga extra. Isso aqui é uma bateria externa que pode ser acoplada ao celular. E tem mais ainda. O que aconteceu? De um certo tempo, o carregador não estava dando. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, então eu preciso de baterias. Então, eu acabei comprando mais 3 baterias extras. Isso, e eu já cheguei a usar as 3 num dia. Getúlio não tem problema nenhum em definir essa estranha relação com o mundo eletrônico. É um vício. É um vício. Medo de ficar sem a comunicação com as pessoas. Tanto medo que essa aqui é a forma como ele relaxa quando está no quarto em casa. Eu cansei um pouco do computador, aí eu venho pro note. Eu chego aqui e já entro no notebook. E mesmo aqui estando no notebook, eu estou com o celular, com os outros aplicativos. E você pensa que de noite ele desliga os aparelhos? Os meus celulares, eles dormem do lado da cama. E se tocar à noite? Eu atendo. Por 3 horas... Então, é assim, tem um problema. Se o WhatsApp, por exemplo, 3 horas da manhã ele fizer aquele barulhinho, eu fico na curiosidade. Eu falei, poxa, e agora? Será que é importante? É uma mensagem que eu tenho que responder? Você atende 3 horas da manhã? Atendo. Quando foi visitar os pais numa área rural do Nordeste, preferiu ficar hospedado na cidade, longe da família, só para garantir conexão com a internet. Eu sou assim, elétrico. Eu acho que faz parte do meu dia a dia
e eu não consigo ficar sem. Voltamos para a sala e aí percebo que o vício não é só dele, não. No meio da entrevista, olha só o repórter. Está aqui conversando, o viciado é ele, mas eu também estou aqui, ó, né, mandando mensagem para a nossa produtora, a Rosana. É o mal necessário, né? É, facilita. Mas você está com 2, está ganhando de mim. A gente ainda tenta conversar, mas o telefone dele não para. Vamos encerrar a entrevista que ele tem que responder um monte de mensagem aqui, já está ficando nervoso. Tem um monte aqui. Próxima vez a gente entrevista pela rede social. Pode ser, isso, eu vou mandar o áudio. Mais prático. Mas será que esse vício pelos eletrônicos não pode virar um problema sério? Estamos chegando a uma clínica no interior de São Paulo, que trata dependentes de álcool, drogas e também de eletrônicos. A Georgia teve uma infância difícil. Os pais tinham problemas psicológicos e ela acabou criada pelos avós. Aos 18 anos, começou a sofrer de depressão. Mas o drama maior viria logo depois, quando a vida passou a ser dominada pela tela e o teclado. Minha vida era só internet e jogo. Não conseguia mais funcionar para nada, né? Mal comia, mal me alimentava. Já não gostava mais de tomar banho, porque eu ia interromper o processo do jogo. Viciada em jogos eletrônicos e em redes sociais, aos poucos ela trocou o computador de mesa pelo tablet, que permitia conexão permanente. O computador ficava lá estático no meu quarto, né? Mas o tablet, se eu fosse para a sala, eu levava o tablet. Se eu fosse no banheiro, eu estava com o tablet. Se eu fosse na frente da minha casa, eu estava com o tablet. O tempo todo com eletrônico? O tempo todo. Georgia está internada há quase 1 ano para tentar se livrar dessa dependência. O mundo virtual, para mim, era o mundo real. E quando não estava no jogo... ia para a rede social. Quantas redes sociais? Várias. Ela perdia a noção do tempo. Já não trabalhava, nem estudava. Até as conversas dentro de casa eram assim, pela internet. Às vezes eu estava no meu quarto e a minha irmã estava lá embaixo na loja e eu falava com ela pelo tablet. A psicóloga que acompanha o tratamento diz que será mesmo um longo caminho de recuperação. Ela precisa ter um trabalho ainda de socialização para ela conseguir administrar isso novamente. Então não vai ser agora, né? Pode ser que seja lá na frente, a longo prazo. Ela faz um paralelo com a recuperação de usuários de droga e álcool. Pessoa que tem dependência do álcool, se tomar um gole, volta tudo. Volta toda a compulsão. Então se voltar a usar o laptop... volta tudo de novo. Ela começa a se isolar, até porque ela já adquiriu esse transtorno. Ana Leda diz que a compulsão pelos jogos e pelo uso de eletrônicos já criou uma nova geração de dependentes e faz um alerta para que os pais não acelerem esse processo de contato com os eletrônicos. Os pais não aguentam o choro da criança, vai lá e dá o celular na mão da criança para eles mexerem. E aí o bebê acaba, né, gostando, porque ele tem luzes, ele é colorido e acaba aprendendo a mexer. A Georgia confirma. No começo, lá na infância, tudo parecia uma brincadeira. Já desde pequena, eu já tinha uma predisposição ao jogo, porque eu já jogava em videogame, desde o Atari que eu comecei. Para as famílias, fica a sugestão dos psicólogos e médicos. Não se trata de proibir acesso aos jogos e à internet, mas de criar regras, horários, limites, para que no futuro a pessoa aprenda a lidar com o mundo virtual sem exageros. Encontrar prazer em outras coisas, simples coisas, dar valores. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e o teste da vida real. Será que as pessoas são honestas nas ruas? A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite, até amanhã.